Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar sobre o conhecimento que a gente tem de alimentação e nutrição. Está ajudando ou está atrapalhando na hora da gente comer, né? Muitas vezes a gente acha que basta ter conhecimento para resolver a questão, e o que a gente vê é que quanto mais conhecimento a gente tem no mundo, mais o sobrepeso, mais a obesidade estão aumentando. Então, será que ter tanta informação ajuda sim? Essa semana eu fiz umas perguntas nos stories a respeito das compras, né? O que motiva a gente a continuar a comprar as coisas que a gente compra, se a gente continua seguindo as marcas, se isso interfere ou não no nosso comer. E a verdade é que tudo interfere, tudo bagunça, e a gente muitas vezes não sabe nem porquê dessa bagunça toda. Oi, gente, vamos entrando, né? Então, pra gente ir direto ao assunto, porque tem bastante coisas pra gente conversar, vamos pensar como funcionava a civilização lá no tempo das cavernas, né? Não tinha geladeira, não tinha despensa, não tinha supermercado. A comida ela não estava ali disponível. Então, o homem pré-histórico, ele comia o quê? O que ele conseguia caçar, o que ele conseguia pescar. Demorava, ele tinha um banquete quando ele conseguia matar um animal, e aquela comida era consumida às vezes em excesso e ficava um tempo escasso, um tempo sem se alimentar. Quando ele pescava, a mesma coisa, ele tinha um trabalho, um gasto para pescar, e depois ele comia aquele alimento. As frutas não davam o ano inteiro, né? Então a gente tinha a safra. Quando era a época de uma fruta, ele conseguia comer aquela fruta. Quando não era, não tinha ali uma outra opção. Então, essa diferença, hoje, quando a gente olha, o que a gente mais tem disponível na nossa vida é comida. Você tem sempre uma vendinha, um supermercado, uma padaria, um drive-thru, um drive-truck, esses caminhões de rua. Sempre tem algum lugar para a gente comer. Sempre tem alguma coisa disponível para a gente comer. E em casa, isso é mais frequente ainda, porque a cozinha ali, ela parece que ela é o centro da casa. Parece que tudo que você vai fazer, você passa pela cozinha. Ah, vou comer alguma coisinha. Quem nunca abriu a geladeira para pensar, né? Então isso eu escuto bastante, assim, abrir a geladeira para pensar. Tá, pensar em quê? Né? O que tá te levando a comer? Esse é um excelente exercício para a gente fazer. Né? Então, essa disponibilidade toda de comida, ela tem vantagens, mas ela também tem desvantagens, porque a informação é tão grande que a gente não consegue simplesmente comer. A gente fica, será que eu podia comer isso? Mas será que isso é bom? Será que isso pode? Será que isso engorda? Ai, eu não devia comer isso, porque a revista dizia que comer isso engorda, que comer isso dá aumenta o colesterol, aumenta a gordura do fígado, aumenta a glicemia, vou ficar diabético, vou ficar hipertenso. E são tantas informações relacionadas aos alimentos que chega uma hora que dá tilt. Dá tilt mesmo. E agora? O que eu vou comer? E nós, profissionais de saúde, também temos culpa nisso. Porque a gente quer, muitas vezes, transformar em algo palpável o que a gente vê nos estudos, o que a gente vê nos livros, e às vezes faz uma miscelânea de informações e deixa a população maluquinha do que come, o que não come. Então, essas dicas que a gente vê o tempo inteiro, cada um falar uma coisa, acaba sim atrapalhando a alimentação. E por que isso atrapalha muito? Porque a gente começa a dividir os alimentos em dois grupos. Esse faz bem, esse faz mal. Esse pode, esse não pode. Esse engorda, esse emagrece. Esse vai me deixar doente, esse vai me deixar saudável. E vou falar aqui várias vezes, nenhum alimento por si só
é capaz de matar ou de curar, de engordar ou de emagrecer. É tudo uma questão de contexto na nossa vida, na nossa alimentação. E essa dicotomia de ficar separando os alimentos, ela acaba criando uma certa paranoia, e essa paranoia ela fica... Quem nunca foi num restaurante, esses dias não, já faz tempo, porque na quarentena a gente não tá indo em lugar nenhum, mas eu fui a um restaurante e a pessoa falou, qual é a proteína do dia? Qual é a proteína do dia? Né? Qual é a carne do dia? A gente come comida, a gente não come nutrientes. E isso é uma coisa que está muito no auge hoje. Você come pão ou você come um carboidrato na hora da sua refeição? Né? O que você escolhe comer? Porque eu como batata, eu como macarrão. E para muita gente, eu como carboidrato. Eu como carboidrato à noite. Eu preciso comer uma proteína na hora do almoço. Porque é a fibra do meu dia. Gente, a gente tem que voltar às origens e comer comida. Porque é a comida que mata a fome. Os nutrientes são importantes? São. Mas eles são uma segunda etapa, não são a primeira, né? A gente reduzir isso a muito pouco. Então, as frutas, por exemplo, foram um pouco tempo atrás amaldiçoadas, né? Demonizadas por conta da frutose. Sim, o açúcar da fruta é a frutose, mas não é esse açúcar que faz mal para o fígado. Não. Se a gente for ver, a natureza ela é tão perfeita, que um alimento que tem açúcar não tem gordura. As frutas, por exemplo, que são doces, não tem gordura. Se a gente pegar um coco, um abacate que tem uma quantidade maior de gordura, eles quase não têm açúcar. Então existe esse equilíbrio na natureza. E aí o homem fez o quê? Né? A indústria de alimentos fez o quê? Transformou esse açúcar em outros alimentos, né? Colocou esses açúcares em outros alimentos, criou alimentos que têm açúcar, gordura num único pacote. E isso é que faz, muitas vezes, a nossa alimentação dar uma desequilibrada. Não que não possa comer, a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente, né? Os nutrientes não, essa pergunta, né? Os nutrientes não são a melhor forma de se alimentar? Não, a gente come comida, a gente não come nutriente. Porque se a gente comesse só o nutriente, a gente pegava cápsula de proteína, cápsula de carboidrato. E não é. A comida, além de matar a fome, ela também tem outros papéis emocionais, sociais, né, que a gente desconsidera quando a gente está comendo só nutriente. A gente começa a entrar numa de comer, o meu corpo é uma máquina, eu preciso manter a máquina trabalhando. Não é assim. O seu corpo ele não é uma máquina, o seu corpo é o seu corpo, né? E é preciso acolhê-lo da forma como ele é. Se a gente for lembrar, né, dessa história de nutrientes, eu lembro sempre do ovo. O ovo, até um tempo atrás, ele era o vilão do colesterol, não podia comer ovo. E se desconsiderava, sim, o ovo tem colesterol, mas se desconsiderava que junto com o colesterol do ovo, a gente tem vitaminas, vitamina A, vitamina D, a gente tem selênio, a gente tem zinco, a gente tem outros nutrientes. Mas aí você demoniza um alimento que tem tudo isso por causa de um nutriente. Entende por que não dá pra gente simplesmente fixar nossa atenção no nutriente? Ele é muito mais do que isso, né? Então é importante a gente abrir um pouco, deixar essa história de nomenclatura técnica e olhar mais prático mesmo, né? Olhar para a comida que a gente está comendo. Outra, né? Aí a gente fala dos vilões, mas a gente também tem os mocinhos. Porque tudo que a gente come tem que ser orgânico. Será? Primeiro, a gente tem uma variedade de orgânicos suficiente para matar para manter uma variedade, né? Então existe uma variedade de orgânicos à sua disposição?
O preço desse orgânico, ele vai te permitir essa variedade que existe ou ele te limita? Porque se limita a variedade, se limita o consumo, não vale a pena. Sim, os agrotóxicos são um problema? São, e no nosso país eles estão cada vez mais liberados. Mas entre deixar de comer, deixar de receber todo aquele pacote nutricional de um alimento por conta de um agrotóxico, também a gente tem que rever. Tira uma casca, né? Pensa de outra forma, mas não dá pra gente limitar só porque não é orgânico. O ideal seria que tudo fosse orgânico, mas isso está muito longe da nossa realidade ainda, né? Às vezes as folhas são mais fáceis de encontrar, apesar do preço mais alto, as frutas são mais difíceis, mas é interessante a gente ver com outros olhos, né, tudo isso. E quando a gente fala da indústria, né, que a indústria se ajusta, porque se o ovo tem colesterol, eu vou arrumar um outro produto que não tenha para substituir o ovo. E a indústria ela funciona muito assim, ela vai se adaptando. Quando, há uns anos atrás, na época que eu formei, já tem uns 15 anos, a gordura era vilã. A gordura em geral, assim, a gente tinha que, se quisesse emagrecer, tinha que tirar a gordura. E a gente desconsiderava que a gente precisa da gordura. A gente precisa da gordura para os nossos hormônios, para a nossa imunidade, né? Então não dá para simplesmente não preciso de gordura, vou me abster dela. Não, a gordura ela é muito necessária. Mas antigamente tinha essa cultura de cortar a gordura, né? Então tira a gordura da sua vida que você vai emagrecer. E o que a indústria fez? Alimentou os alimentos light, ela reduziu a gordura, era o que a população queria para ficar mais fitness, para ficar mais magro, ela tirou a gordura dos alimentos, ela fez os alimentos light. Só que alimento light não tem gosto de nada, né? Se você tira a gordura de um alimento, ele fica meio insosso, meio sem gosto. Um dos papéis da gordura é dar sabor. E aí o que eles fizeram? Eles botaram farinha, açúcar, xarope para dar sabor. Ah, Thaís, mas a caloria diminui, senão a indústria não teria feito isso, não teria valido a pena. E se a gente for pensar que 1 grama de gordura tem 9 calorias e 1 grama de carboidrato, né, de açúcar, tem 4, a redução, trocar a gordura pelo açúcar, compensa. Mas será que pra gente é uma troca ideal? Né? Será que é uma troca que compensa? Porque eu tô tirando a gordura, que em quantidades moderadas é interessante para o meu organismo, e tô colocando no lugar açúcar, xarope, farinha, que não me agrega nutricionalmente. Né? Eu já consumo esses alimentos em outras refeições. Então, se a gente for focar só em caloria, vale a pena. Mas será que é só a caloria que importa? Né? Será que é só pensar naquele númerozinho ali que vai resolver? Será que o nosso corpo só lê aquele número? Será que se eu pegar uma caloria, por exemplo, de uma fruta, 100 calorias de fruta e 100 calorias de brigadeiro, a via é a mesma? Né? A digestão é a mesma? A utilização desses nutrientes pelo nosso corpo, será que é o mesmo? Eu acredito que não. Por quê? Porque quanto mais natural é, mais nutriente ele tem, mais vias metabólicas o nosso corpo consegue deixar funcionando. Né? Então a gente tem que fazer essa diferença. E depois veio a história do low carb, né? A gente saiu de uma guerra à gordura para uma guerra contra o açúcar. E aí os diets passaram a ser interessantes, o zero passou a ser interessante. Né? O que a gente fala muito pouco é que o adoçante ele continua mandando para o nosso cérebro a informação do doce. Então é como se ele enganasse o cérebro. Eu não estou comendo o açúcar, mas o meu cérebro sente o doce. Qual é o problema disso? É que eu continuo sempre em busca do doce. Né? Tem
já uma associação ao consumo de adoçantes, instigar a vontade de comer mais doce. Então, será que compensa essa troca? Será que se eu comer um pouquinho de açúcar não vai me satisfazer mais do que ficar tentando me enganar com adoçantes? Isso sem falar, lógico, da questão química e tudo, que não vem ao caso aqui, né? Mas percebe que a indústria ela vai dando jeitinhos e ela vai reduzindo tudo, né? A indústria da beleza, a indústria dos alimentos, elas vão reduzindo tudo a uma questão de informação, de certo e errado, e te deixa maluco. Por quê? Porque se a gente for pensar, comer nada mais é do que satisfazer uma necessidade básica do nosso organismo. Nós precisamos comer. Comer não é uma questão de querer ou não querer. O nosso corpo ele necessita de alimentos. A fome é um alerta, é um recado do nosso corpo dizendo: eu preciso de comida. Me mande nutrientes, me mande comida, me mande alimentos. E se eu não escuto o meu corpo, ele vai continuar gritando até uma hora que eu vou ter que comer. Senão eu vou cair estatelada na rua, vou passar mal, qualquer coisa assim, porque ele vai fazer você se alimentar. E hoje, essa briga, né? A gente comer é fisiológico, é uma necessidade básica. Eu tenho prazer ao comer, mas ao mesmo tempo comer me gera sofrimento e dor, porque eu não sei se eu estou comendo alguma coisa que eu posso, eu não sei se eu deveria estar comendo essa quantidade, eu não sei. Isso vai virando uma guerra, né? É uma guerra. E quando a gente fala muitas vezes de descontrole, eu me descontrolo na hora de comer, muitas vezes esse descontrole ele está relacionado ao tanto de dieta que você já fez na vida. Porque quanto mais você se restringe, mais vontade daquilo você tem. Então, se eu tenho para mim que comer um chocolate é proibido, quando eu me deparar com o chocolate, eu vou comer rápido, para que ninguém veja, para que nem eu me dê conta de que eu estou comendo. Eu vou comer mais, porque já que eu estou comendo algo que eu não poderia, deixa eu aproveitar, porque eu não sei quando eu vou comer de novo, que é o que a gente chama daquela velha despedida. Eu estou sempre me despedindo, porque eu não sei quando eu vou comer de novo, eu não sei quando eu vou ter condições de comer. Isso vai virando um ciclo, né? Porque eu me restringo, descontrolo, como, me restringo, e isso vai virando uma bola de neve. Cada vez mais é difícil de se controlar. Porque quando a gente começa a perceber a nossa alimentação não como uma questão de controle ou descontrole, fica mais fácil a gente atender ao que o nosso corpo pede. E não tem problema nenhum se ele pedir o chocolate. O que eu preciso ver é, bom, ele está pedindo chocolate de vez em quando, ou toda hora ele pede chocolate. Se eu tô ansiosa, se eu tô brava, se eu tô nervosa, né? Então aí é uma outra questão que a gente tem que avaliar. Mas, no geral, o nosso corpo informa pra gente o quanto a gente deve comer, o porquê, que horas. E muitas vezes a gente não tá pronto para ouvir. E se a gente for pensar, quando a gente tem essa visão como descontrole, como algo além da minha vontade, como esse sofrimento, a gente começa a questionar mesmo, será que eu sou capaz de decidir o que eu como, o que eu não como, né? Como eu sou fraca, eu não me controlo. Um chocolate me vence, um sorvete me vence. Será que ele te vence? Ou será que o seu corpo está tentando te dizer, para de ficar nessa noia, confia em mim, confia que eu sou capaz de dizer a hora de parar de comer. Eu não sou um descontrolado. Mas a gente tem sempre aquela vozinha que diz, se você não parar de comer, você vai sair rolando daqui. E às vezes a gente fala isso em tom de brincadeira, mas isso é muito sério.
né? Ninguém deveria passar mal de comer. E por que a gente faz isso? Porque a gente vive nessa corda bamba. Eu busco por prazer, eu quero alimentos gostosos que me deem prazer, ao mesmo tempo esses alimentos são tidos por mim como proibidos, não saudáveis, que devem ser restritos, mas eu quero prazer e eu não posso, e fica, né, nessa briga, nessa corda bamba que não é saudável, né, que só faz mal pra gente, só desregula a gente. E aí, mais uma vez eu digo, nenhum alimento é bom ou ruim por si só, né? Tudo na nossa alimentação, ela vai de 3 princípios: quantidade, frequência e contexto. Eu posso comer de tudo, mas em que quantidade? Em que frequência? Todo dia? Ou tem um contexto por trás daquele alimento, né? Quando a gente fala de, agora passou o Natal, quando a gente fala de panetone, a gente não come panetone o ano inteiro. Existe um contexto para a gente estar escolhendo aquele alimento. E aí simplesmente vou comer todo o panetone do mundo porque só tem no final do ano? Ou eu posso sentar, comer uma fatia de panetone, estar presente, degustar aquele panetone e matar a minha vontade. Ano que vem tem mais, né? O panetone não vai fugir. Em último caso, ainda do jeito que hoje a gente tem tudo pronto, a gente consegue encomendar um panetone em janeiro, em julho, em agosto, né? Então hoje a gente não tem a dificuldade de encontrar alimentos que a gente tinha antigamente. Ninguém precisa matar um animal selvagem para comer hoje. A gente vai ao açougue, né? Então essa confusão, ela acaba gerando muita culpa. Eu posso, mas se eu comer, né, eu vou engordar ou não vai me fazer bem, e a gente fica nessa roda viva. Então, sempre, quando a gente vai comer, a gente pode comer de tudo. Tudo pode ser comido. Sempre respeitando os sinais de fome que o corpo dá, os sinais de saciedade. Eu não preciso terminar de comer cheia, com a barriga estufada, me sentindo indigesta, pesada. Não tem necessidade disso. Agora, se eu como rápido demais, não dá nem tempo do meu corpo avisar que já podia ter parado de comer, né? Se eu observo a quantidade, o hábito de pousar os talheres e respirar. Eu fico pensando nas nossas crianças de hoje, né? Porque a minha geração ainda foi uma geração que tinha o hábito de sentar à mesa, de conversar na hora das refeições, né? A gente podia partilhar aquele momento. E muito dos hábitos dos pais a gente absorvia. As crianças de hoje vivem com pais estressados, sempre na correria, cada vez mais preocupados com o que pode, o que não pode comer, o que vai ter à mesa, se o corpo está adequado, se não está, se a roupa vai servir, se não vai, se está comendo demais, se não está. A criança, ela está absorvendo tudo isso. Então, se hoje pra gente é difícil saber o que comer, saber que horas comer, saber que horas parar de comer, imagina para uma criança que está em formação. Né? Como que a gente está passando isso para os nossos filhos? Como que a gente está passando isso para os nossos sobrinhos, para quem está perto da gente? Né? Então, quando a gente olha para todo esse conhecimento que está aí hoje, né? É na revista, é no jornal, é na rede social, é na blogueira, é nos profissionais de saúde, é na vizinha. Antigamente a gente conversava sobre o clima. Hoje você viu? Nossa, você tá mais magra. Nossa, né? Antes era, será que chove hoje? Agora, nossa, fulano engordou, né? Nossa, você emagreceu, o que você tá fazendo? O assunto mudou,
né? Cada vez mais o corpo, a comida, o que pode, o que não pode, a novidade, o produto novo, tá na roda de conversa. E todo mundo quer fazer parte. Todo mundo quer saber do que se trata. Mas a que preço? Né? Então, é muito discrepante a gente pensar tudo que a gente sabe de alimentação e o que a gente consegue fazer na prática com esse conhecimento. Eu sei que comer chocolate todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, não é legal. Tudo bem, mas como eu ajo perante um chocolate? Você consegue perceber que são coisas diferentes, né? A gente tem essa coisa do controle e aí isso acaba virando um descontrole, porque eu não sei o que fazer perante a comida, né? A culpa por comer é tão grande que agora, o que eu vou fazer com isso? Será que eu sei o que eu devo comer? Será que eu não sei? Né? Então essa é um pouco da confusão que isso vira. E aí, gente, eu vou aproveitar para responder. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Mas eu tinha deixado na enquete algumas perguntas e uma delas era se o arroz faz bem. Gente, arroz é comida. Comida faz bem. Mais uma vez, quantidade, frequência e contexto. Arroz posso comer todo dia? Pode. Uma das grandes vantagens, não era nem essa palavra, da alimentação, né? A grande vantagem da alimentação, a grande dupla da alimentação brasileira era o arroz com feijão. Arroz, feijão, carne e salada. A refeição está completa. Mas aí, a partir do momento que eu começo a demonizar o arroz, já gera um desequilíbrio. Qual é o problema do arroz? A gente vai mais uma vez reduzir o arroz ao carboidrato? Né? Para quê? Para quando eu ver o arroz eu querer fazer uma montanha, porque eu quase não como? Então, sim, o arroz é saudável, o arroz pode ser comido, né? Dentro do que o seu corpo pede de arroz. Comer à noite é melhor do que comer de dia? Depende. Por que eu estou comendo à noite? E eu gosto muito sempre de falar da história do comer à noite. Se eu estou fazendo uma dieta e eu passo o dia me restringindo, de café da manhã eu já comi pouco, no almoço eu comi pouco, sem lanche da tarde eu lanchei uma frutinha com 3 castanhas, chega de noite eu estou morrendo de fome. Comer à noite engorda? Se eu tive toda uma restrição e eu vou para uma compulsão, para um exagero alimentar à noite, isso é um desequilíbrio. Agora, eu me alimentei bem durante o dia e eu vou fazer uma refeição à noite, percebe que é diferente? Eu posso fazer essa refeição à noite, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ela está dentro do contexto das minhas necessidades diárias. Então, a gente não tem que demonizar o comer. Há um tempo atrás tinha a dieta que você não podia comer depois das 6 horas da tarde. Tá, e se eu saio do meu trabalho às 7, eu vou ficar com fome até o dia seguinte? O que eu vou fazer? Eu vou comer quando eu chegar em casa. Mais uma vez, eu vou comer de acordo com as minhas necessidades. Eu vou ouvir o meu corpo e entender o que ele precisa. Não é a torrada com chá de café da manhã, alface, tomate e carne no almoço e um cheeseburger à noite, porque eu mereço, eu tô me restringindo, meu trabalho tá um saco. Você percebe que o simples comer à noite, ele nunca é só um comer à noite. De onde vem essa preocupação? De onde vem essa dúvida? Né? A gente tem que pensar também que se eu comer muito antes de dormir, muito tarde, eu vou ter uma dificuldade maior de dormir. E aí eu tenho 2 necessidades básicas brigando, que é a fome, a necessidade do comer e a necessidade do dormir. Que elas vão estar ali brigando. Mas, mais uma vez, se eu faço uma refeição de acordo com a minha necessidade, eu não vou dormir pesado.
Percebe? A gente tem que diferenciar essas coisas. Uma outra pessoa me perguntou com relação à fruta. Eu preciso comer 3 frutas diferentes no dia. Bom, se você tem a disponibilidade de comer 3 frutas diferentes no seu dia, ótimo. Quanto mais variado é a nossa alimentação, quanto mais variadas são as cores do que a gente come, quanto mais variados os nutrientes que a gente come, melhor, porque cada fruta, cada cor tem um nutriente diferente. Então, se eu consigo variar as cores, variar as texturas, as frutas, tudo, eu estou garantindo mais nutrientes para o meu corpo. Agora, é possível? Né? Tem à disposição essas frutas? Financeiramente é viável? Tudo isso a gente tem que avaliar. Porque se não é viável, é melhor que eu coma banana 2 vezes no dia, que eu coma maçã 3 vezes no dia, do que eu ficar esperando. Esses dias eu fui na feira, o kiwi estava a R$30 o quilo. Eu não posso esperar chegar a época do kiwi para comer kiwi. Né? O morango tá caro. Sim, não é época de morango. Então, deixa as frutas para a época da safra. Fora isso, come as que são aquelas que dão o ano inteiro. Né? O ideal é variar, mas se não tem como, não deixe de comer a fruta porque só tem a banana, só tem a maçã, só tem a pera, a laranja. Né? Coma a fruta que tem. 3 é o número ideal, é o que a gente coloca ali como média, mas pode ser que o seu corpo peça só 2. Tá? Então a gente ficar nessa coisa de regra. Eu tenho regra do número de fruta, eu tenho regra das cores da verdura, eu tenho regra de quantidade de legumes. Gente, a gente desconsidera completamente o corpo que a gente tem, a necessidade do nosso corpo para seguir uma regra que a gente sabe lá quem escreveu. Às vezes me perguntam por que eu sou tão contra plano alimentar. Eu acho que é desumano eu ter que dizer o que você vai querer comer, vai ter vontade, o tamanho da sua fome numa terça-feira às 12h30 da manhã. Eu não sei se você dormiu até meio-dia, eu não sei se você acordou e trabalhou pesado, eu não sei se você dormiu mal à noite e não teve tempo de tomar um café da manhã, eu não sei. Porque os dias não são iguais, cada dia é de um jeito. Percebe como é muito mais amplo do que simplesmente siga essa dieta que você vai conseguir ter saúde, siga essa dieta que você vai emagrecer? A nossa vida é muito mais do que a alimentação. A alimentação é uma parte da nossa vida. Quando tudo está em equilíbrio, é mais fácil. Agora, quando está tudo desequilibrado, eu vou focar só na alimentação e esquecer o resto? Como diferenciar a necessidade real do corpo com o costume de comer mais que o necessário? Bom, se for uma questão de costume, isso a gente consegue corrigir com exercícios de fome e saciedade, de perceber o corpo mesmo. E aí, quando eu falo exercício, tem um povo que torce meio o nariz e fala assim, mas exercício. Sim, se eu tenho uma dificuldade de identificar, se eu tenho uma dificuldade de identificar a minha saciedade, eu tenho que começar a atentar para a minha saciedade. Como que eu faço isso? Na hora da refeição, eu paro. Dali, de tempinhos em tempinhos, eu paro e eu escuto o meu corpo. Eu tô satisfeita? Eu preciso comer mais? Eu ainda tô com fome? Não, acho que né? Não é aquele espacinho da sobremesa que eu escuto muito. Não, eu comi, agora tem espacinho. Não, não é isso. Você tá bem? Né? Saciedade, ela não é o momento que o nosso estômago tá cheio. É o momento que o nosso estômago está bem. Né? É o momento que eu tenho bem-estar em comer. A partir do momento que eu já começo a ficar desconfortável, que eu penso em abrir o botão da calça, que eu penso que eu vou sair rolando, eu já passei do ponto. E conforme a gente vai observando isso, a gente vai parando. Né? Então, a partir do momento que eu percebo, opa, eu exagerei, da próxima vez eu posso pôr um pouquinho menos no meu prato. Da outra vez, olha, ainda dá para tirar mais um pouquinho. Não, hoje eu preciso pôr o pouquinho que eu tirei. E a gente vai equilibrando isso.
né? O que eu acho muito, muito bacana é que a gente nasce com essa capacidade. A gente nasce com a capacidade de definir a hora de comer, a hora de parar de comer. Mas a gente vai perdendo isso ao longo do tempo, né? Então é a hora de resgatar. Do jeito que a gente está fazendo, de comer no automático, de nem observar, de ficar nessa loucura do posso ou não posso, devo ou não devo, não está funcionando, né? A gente já viu que não funciona. Então talvez seja a hora da gente começar a olhar para o nosso corpo com um pouco mais de confiança, né? Poxa, judiei de você até hoje, deixa eu te ouvir, quem sabe seja o corpo a me guiar agora, né? E fazer essas pazes com o nosso corpo é muito importante. Uma outra coisa que perguntaram foi com relação às castanhas. Gente, se a gente for pensar, 3 castanhas mata a fome de quem? Né? Se a gente for pensar assim, quantas vou lanchar castanha? Você vai comer um monte. Você não vai comer uma castanha só. Fala, não, eu fiz um lanchinho, eu comi 2 castanhas do Pará, 3 castanhas de caju e eu estou satisfeita. Mentira! Isso não existe. Um dos sinais de satisfação, de saciedade, é o volume gástrico. E 3 castanhas tem o quê? Esse tamaninho? Não dá para encher meu estômago. Como é que eu tô saciada? Né? Então a gente... mas eu vou comer um pacote inteiro? Aí entra o bom senso. Se 3 castanhas não matam a minha fome, e eu sei que tudo em excesso faz mal, por que eu vou comer uma caixa de castanha? Deixa eu pegar uma fruta para comer junto, deixa eu pegar um iogurte que vai me dar mais saciedade. Né? A gente tem que ser realista com relação a isso. Não dá para ficar nesse, não, eu como. Vocês acham o quê? Que esse povo que tá aí na internet falando que toma um suco verde na hora do café da manhã, come 2 ovos na hora do almoço. É mentira! Sabe? Ninguém vive de luz, gente. A gente tem que ser um pouco mais realista nisso, né? E aí entra também a questão dos termogênicos, também, que foi outra pergunta que fizeram e que teve a moda, né? Quando tomar um termogênico? O termogênico vai te ajudar a emagrecer. O que é o termogênico? Quando a gente come, o nosso corpo eleva a temperatura, né, da digestão. Ele está quebrando a caloria, a temperatura do corpo. Não é uma coisa que a gente vai medir no termômetro, mas existe esse aumento da temperatura. E o termogênico faz com que essa temperatura aumente mais, essa caloria circulante aumente. Então, quando a gente toma um termogênico, a gente só está acelerando o nosso coração, só está fazendo ele bater mais rápido, para circular mais rápido, né? Então, temos termogênicos naturais? Temos, né? A gente tem a pimenta, a gente tem a canela, mas, mais uma vez, não é um alimento pontual que vai fazer diferença na nossa saúde ou no nosso peso. É tudo uma questão de contexto, tá? Então a gente precisa ver isso exatamente. A gente acaba entrando pelo cano, né? Quando a gente sai optando pelo que está na moda, pelo que dizem que vai ser a salvação, e que, gente, não existe. Não existe uma salvação, existe um caminho. E é esse caminho que a gente tem que procurar, né? O que comer em um lanche? Bom, gente, a atividade física tem muito isso, que depois da atividade, qualquer que seja ela, a gente tem que fazer um lanche, tem que repor. Na verdade, não necessariamente. Quer ver? Hoje eu almocei meio-dia, eu fui malhar 2 horas da tarde. Eu terminei a minha malhação às 3. Eu não tava com fome. Eu ainda estava satisfeita do almoço. Quando deu mais no final da tarde, eu comi, eu tomei um suco, uma vitamina, né? E aquilo supriu. Eu não tenho que ficar refém da comida. Se depois da atividade física eu tiver fome, eu vou comer. Se eu não tiver fome, eu não preciso. Eu posso esperar a minha próxima refeição.
tá? A gente às vezes fica muito nisso do relógio, de 3 em 3 horas, vou comer. Não precisa. Quando a gente se conecta com o nosso corpo, a gente consegue saber, eu preciso comer agora ou eu posso esperar a próxima refeição? Né? Então, se você está fazendo uma atividade física e após a atividade você está com fome, aí você vai se alimentar. O que você vai comer? Bom, regras básicas de alimentação, quanto mais natural, melhor. Pode ser uma fruta, pode ser um iogurte, pode ser as castanhas que a gente falou agora há pouco, pode ser uma refeição. Se eu termino de malhar às 6 horas da tarde e meu jantar é às 7, eu posso jantar. Eu não preciso comer nada especial porque eu malhei. E nem repor, porque senão qual é a intenção, né? A gente tem que ver isso também. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Que cada dia mais a gente tem informação, cada dia mais a gente tem acesso ao conhecimento, mas muitas vezes esse conhecimento ele vem distorcido, ele vem manipulado e ele faz com que a gente tenha mais dúvidas do que certezas do que comer. Ele faz com que a gente fique mais inseguro, mais culpado ao comer do que livre e com autonomia de escolha. E é exatamente isso que eu tento trazer aqui para vocês sempre, que é essa reconexão. A gente é capaz de escolher o que come, a gente é capaz de determinar o quanto a gente come. Só que para isso a gente tem que limpar aquelas camadinhas que a gente escuta desde criança, que isso pode, isso não pode deixar no prato, tem que raspar o prato, tem que comer tudo, não pode passar vergonha, tem que aceitar a comida, não pode negar a comida, né? E aí a gente vai construindo isso. Então, espero ter tirado as dúvidas de vocês. Tem mais alguma? Tentei abordar tudo que vocês falaram aqui hoje, mas essa era a ideia, é tentar trazer mais consciência à nossa alimentação, tá? Eu agradeço muito vocês terem estado aqui comigo. Agora teremos esse bate-papo todas as quintas-feiras, então espero vocês na próxima, tá bom? Um beijo.